Vamos começar o nosso devocional e eu quero já começar o devocional lendo com vocês Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Reconheço que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei de alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. E conhecer que eu te amei. É interessante que o texto diz: conheço as suas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, no qual ninguém pode fechar. E essa frase, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E no final ele diz: conhecer que eu te amei. Queridos, para você entender esse contexto, quem escreveu isso foi o apóstolo João, quando ele estava recluso na ilha de Patmos. Tentaram matar João, tentaram fazer de tudo com esse discípulo, mas ele sobreviveu e ele foi exilado, ele foi levado para a ilha de Patmos. E ele foi uma das figuras mais importantes do cristianismo primitivo. Era dedicado, ele conquistou o lugar entre os discípulos mais íntimos de Jesus. A palavra de Deus nos diz que em vários momentos Jesus estava a sós com Pedro, Tiago e João. Existiam os 12, mas existiam aqueles 3 mais íntimos. E ele era flexível. E ele era um temperamento forte, tanto é que ele era chamado por Jesus de Filho do Trovão. E ele foi transformado de Filho do Trovão para o apóstolo do amor. Ele era produtivo, escreveu o Evangelho, 3 cartas e livro do Apocalipse. E isso abençoa até hoje milhões de pessoas. Mas João, já idoso, ele viu-se exilado na ilha de Patmos, onde ele recebeu uma revelação, que foi o Apocalipse, onde ele estava consolo para as igrejas atribuladas. Na verdade, a visão acabou trazendo conforto para o próprio apóstolo, que também estava sendo perseguido. E a vida da gente, ela tem as suas tribulações. A gente na vida também pode, de repente, estar vivendo um caos. Como eu sempre falo aqui, eu não conheço o que você vive, eu não conheço o que você passa. Mas temos sim as nossas tempestades, temos sim as nossas lutas, temos sim as nossas demandas como ser humano. E era o que estava acontecendo com o apóstolo João. Ele estava exilado, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo privado da sua vida em família, da sua vida como discípulo. Por isso que estão chegando agora. Bom dia Tiago, bom dia Gi, Deus abençoe, queridos. Bom dia Dona Heloísa, Rose, sejam bem-vindos. Agora, entenda uma coisa, queridos: quando um avião é surpreendido por uma tempestade, ele sobe mais alto para sair dessa tempestade, pois o piloto sabe que acima das nuvens tempestuosas o sol continua a brilhar. E é isso que Deus deseja, no meio do caos, no meio dos problemas, nos levar a lugares mais altos, para que venhamos a ter paz, mesmo no meio da tribulação. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema do nosso devocional hoje é encontrando paz no caos. Encontrando paz no caos. É possível você viver uma vida em paz, mesmo no meio do caos. Porque paz não é sentimento, paz é comportamento, é consciência, é estilo de vida. Paz não é sentimento, porque tudo que é sentimento vem e vai, tudo que é sentimento passa. Mas estilo de vida permanece, forma de viver permanece. É possível sim ter paz no meio do caos.
Como eu falei, um avião quando enfrenta nuvens tempestuosas, ele sobe acima das nuvens, porque sabe que ali o sol continua a brilhar. E é isso que Deus deseja fazer comigo e com você sempre. No meio da tempestade, no meio do caos, Ele quer nos levar a níveis maiores para experimentar a paz que no meio da situação às vezes não enxergamos. Mas é possível ter paz no meio do caos. Como eu falei, não sei o que você está vivendo, eu sei sim dos meus problemas, das minhas demandas e das minhas questões, mas eu confesso, eu estou em paz. Porque a paz não vem de mim mesmo, a paz não vem dos recursos que possuo, a paz não vem das circunstâncias, não. A paz é um efeito vertical, ela é de cima para baixo, ela não é horizontal. Não são as coisas desse mundo que vão transmitir paz para mim. Não são recursos que eu possuo que vai transmitir paz. Não são amigos, pessoas que vão transmitir paz. Não é o seu pastor, sua pastora que vai transmitir paz. Mas é o próprio Senhor, que é o príncipe da paz. Ele tem paz para dar. Por isso que Jesus Cristo, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. Eu vos dou a minha paz. Por isso ele diz, não turbe o vosso coração. E é possível aprender com a palavra de Deus algumas coisas importantes para encontrar paz no meio dos problemas da vida. Todo mundo tem problema, todo mundo tem demanda. Entenda uma coisa, não se sinta exclusivo. Não se sinta exclusivo em relação ao problema. Não é só você que tem. Tem gente com problemas muito maiores também. Mas a questão aqui não é tratar o nível do problema, mas é entender que mesmo diante das circunstâncias da vida, dá para viver em paz. Hoje eu vivo extremamente em paz. Ao ponto de algumas pessoas até perguntarem para mim, pastor, você tem algum problema? Eu falo, você quer que eu os liste para você? Porque eu vivo tranquilo, eu vivo em paz. Nem sempre foi assim, mas quando eu fui aumentando o nível de relacionamento com o meu Senhor e meu Deus, essa paz que excede todo entendimento começou a tomar conta do meu ser, da minha vida. E eu separei aqui algumas chaves que vão me ajudar e te ajudar a ter paz, mesmo diante das circunstâncias. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mesmo que você não tenha respostas, mesmo que você não vê uma luz no fim do túnel, mesmo que as coisas estão contribuindo ao contrário, mesmo que as vozes contrárias estão dizendo que você não vai sair dessa, que você não vai conseguir, mesmo que os seus sentimentos dizem ao contrário, é possível encontrar paz no caos. É possível encontrar paz nas tempestades da vida. E a primeira chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que encontramos paz nas tribulações, no caos, quando lembramos que Jesus nos conhece. Grave isso. Lembrando que Jesus Cristo nos conhece. Entenda que o próprio Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Se eu perguntar para você nesta manhã, você se conhece? Você sabe quem é você? Deus sabe. Deus te conhece profundamente. O Senhor te conhece profundamente. Ele sabe as suas demandas, Ele sabe os seus medos, Ele sabe as suas aflições, Ele sabe os seus pensamentos, Ele sabe o que se passa dentro de você. Então, quando você está vivendo um caos, quando você está vivendo um problema na sua vida, seja ele de qualquer ordem, física, mental, sentimental, relacional, financeira, não importa. É possível ter paz, porque você precisa entender que Jesus Cristo te conhece profundamente. Ele sabe como você reage, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das suas limitações. Ele te conhece, Ele te fez.
Ele conhece a sua estrutura. Deus sabe o que você suporta, o que você não suporta, o que você aguenta, o que você não aguenta. Por isso, querido, entenda uma coisa, o que você está vivendo, Deus permitiu que vivesse porque Ele sabe que você suporta, Ele sabe que você aguenta, Ele sabe que você vai vencer, porque Ele te conhece. Ele te conhece. Nenhum caos, nenhuma tribulação, nenhum problema, nada chega até nós sem que não venhamos a suportar e ter condições de vencer. Porque nada foge do controle de Deus. Deus é soberano e o controle da minha vida e da sua vida está em suas mãos. Então entenda, você encontra paz quando você lembra que Jesus te conhece. Isso é uma verdade maravilhosa, porque talvez não sejamos populares na terra. Talvez você não seja uma pessoa famosa na terra. Mas somos famosos no céu. Somos famosos no céu. Jesus te conhece. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você. Tanto é que ele diz, no texto que lemos de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 em diante, sei que tem pouca força. É Jesus falando, sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ele sabe quem é você. Ele sabe o que se passa na sua vida. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Ele sabe quem é você. Descansa nessa verdade. Entenda que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa distante do Senhor. Ele te conhece profundamente. Nada do que João e seus irmãos estavam fazendo, experimentando, passava despercebido aos olhos de Deus. Deus diz, sei que tem pouca força. De repente Deus está falando para você nesta manhã, dizendo, eu sei que você não está aguentando mais. Eu sei que você está chegando no seu limite, eu sei que de repente você não sabe o que fazer. Entenda, Jesus conhece as suas obras, Jesus conhece as suas limitações. Ele está atento para tudo que fazemos. Mas Ele sabe que você está se esforçando, que você está tentando, que você está buscando. Entenda que tudo que você está fazendo terá recompensa. Por isso não desanime, não desanime, não desista. Lembre-se que Deus está te observando. E como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Ele está te observando para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo o seu esforço, segundo aquilo que você está fazendo. Isso não tem a ver com salvação, amém? Porque salvação não requer obras. Salvação requer fé no próprio Cristo. Mas Deus está contemplando você e percebendo que você está tentando. Afinal de contas, você está aqui hoje. Somos 23 pessoas online agora, glória a Deus por isso. Porque você está tentando, você está buscando. E Deus está olhando o teu esforço. E Ele recompensará no tempo certo. No tempo certo. Jesus conhece a sua pouca força. Ele está ciente dos nossos limites. E Ele não vai permitir que venhamos a enfrentar provações acima daquelas que não suportamos. Jesus conhece a nossa fidelidade. Ele valoriza o fato de guardarmos a sua palavra. Guardamos ela todos os dias e não negamos o seu nome, diz Apocalipse. Mas, queridos, às vezes a nossa fé custa um alto preço de renúncia, de consagração, de dedicação, de entrega, de se esvaziar do eu e ser preenchido por Cristo. Então, quando você lembra que Jesus Cristo te conhece, você experimenta uma paz no meio do caos, no meio da provação. Nunca esqueça disso, queridos. Deus te conhece. Você pertence a um círculo exclusivo de amigos de Jesus. Você é filho. Que privilégio.
Eu não sei você, mas o meu coração se alegra todos os dias que eu lembro que eu sou filho de Deus. Que eu sou filho de Deus. Então a primeira coisa para encontrar paz no caos é entender que Jesus Cristo te conhece profundamente. Segunda coisa para encontrarmos paz no meio da tribulação, do caos, dos problemas, quando lembramos que Jesus Cristo tem posto diante de nós uma porta aberta. Grave isso. Existe uma porta aberta diante de você. Existe um escape. Existe uma solução que de repente você não está enxergando agora, porque você está tão envolvido no problema, você está tão focado no problema, que você não percebe a porta que está aberta diante de você. Ele mesmo diz: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele afirmou isso para nos alertar que existem caminhos desimpedidos na nossa frente. Assim como João haveria de alcançar a vitória, apesar das perseguições, nós também podemos estar certos de que o Senhor nos conduzirá a triunfo. É possível ter paz no meio do caos, no meio dos problemas da vida, quando sabemos que Deus colocou diante de nós uma porta aberta, um caminho desimpedido. Deus nos conduz a uma vida triunfante. O que você está vivendo hoje não é um ponto final. Satanás tenta colocar pontos finais em nossas histórias. Mas aí vem Deus com muito amor, com muita misericórdia. E onde tem um ponto final, Ele tira e coloca uma vírgula e fala para mim e para você: continua, porque a sua história ainda não acabou. Continua, porque a sua história ainda não acabou. Sabe qual é a maior prova que a sua história ainda não acabou? É que você acordou hoje. Você está aqui de pé junto comigo. Como eu falei, são 24 pessoas que estão de pé. Porque existe uma porta aberta que nos conduz a uma vida triunfante. É interessante o que Paulo diz aos Coríntios. A igreja de Corinto, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: mas graças a Deus, que em Cristo sempre somos conduzidos triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Mas a frase que chama a atenção é que, mas graças a Deus que em Cristo sempre somos conduzidos triunfantemente. Deus deseja sempre nos dar uma vida triunfante. Então entenda que diante da sua vida existe uma porta aberta. E como a palavra de Deus diz, a porta que Deus abre ninguém fecha. Quando a gente fala porta aberta, muitas pessoas pensam emprego, trabalho, mas é muito mais do que isso. Quando Deus coloca diante de você uma porta aberta, Ele está colocando um caminho desimpedido. Ele está colocando uma solução, um escape diante daquilo que você está vivendo. E eu tenho certeza, Deus nesta manhã está colocando uma porta aberta diante da situação que você está vivendo. Procure enxergar com os olhos da fé. Procure enxergar com o coração, com a alma, com o espírito, entendendo que mesmo diante desse caos existe paz, existe uma vida triunfante, existe uma porta aberta. Tal certeza, né, nos faz viver em paz, nos faz viver em paz. Que você possa entender que Deus não te abandonou. Sempre agradeça a Deus por Ele não ter desistido de nós. Motivos Ele tem. Somos pecadores, somos falhos, somos limitados, somos infiéis às vezes. Mas mesmo diante disso tudo, Ele continua sendo Deus e Pai sobre nossas vidas. Sobre nossas vidas.
Quando lembramos que o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta, nossas forças são renovadas. Nossas forças são renovadas. Queridos, toda e qualquer situação que você venha passar, sempre terá uma porta aberta, desimpedida, para você sair da situação. A questão é como você encara ela, como você enxerga a situação da sua vida. A forma que enxergamos e reagimos é que vai ser determinante no final. Como eu falei, todos nós temos problemas, mas a diferença está como reagimos a eles. Eu reajo de uma forma, você reage de outra, vizinho reage de outra, minha esposa reage de outra, meus filhos reagem de outra. É a forma de reagir aos problemas é que vai fazer a diferença. Eu escolhi reagir aos problemas da minha vida com paz, com a paz de Cristo que excede todo entendimento. E você? Como é que você reage aos problemas da vida? Ninguém me ama, ninguém me quer? Você reage de forma vitimista? Como você reage ao caos? Reaja com paz, porque é possível viver em paz no meio do caos. Amém? Terceira chave importante que eu e você precisamos entender é que encontramos paz no meio do caos quando lembramos que Jesus nos ama. Quando lembramos que Jesus nos ama. Entenda que você não está sozinho, eu não estou sozinho nessa jornada. Por mais que você possa estar vivendo só, de repente você está em casa só, você está na rua só, você está no seu trabalho só, você não está só. Existe um Deus que te ama profundamente. Profundamente. Quando a gente entende essa chave, a gente consegue estar em paz. Porque a gente sabe que o amor de Deus ultrapassa todos os limites. Que o amor de Deus ultrapassa todas as circunstâncias. Que o amor de Deus é imensurável. Imensurável. Sabe, queridos, a certeza que somos amados pelo Filho de Deus, pelo próprio Jesus, isso nos dá firmeza para vencermos qualquer aflição. João, o discípulo amado, sabia disso. Ele se encontrava exilado numa ilha rochosa por pregar o Evangelho. Seus amigos estavam sendo perseguidos, alguns estavam morrendo pelo império. Entretanto, o apóstolo não tinha dúvida de que o Senhor o amava. Querido, entenda, Jesus te ama. Quando você entende isso, acaba a solidão, acaba porque Jesus te ama. As pessoas não podem te dar aquilo que Jesus te dá, as pessoas não podem corresponder àquilo que você espera. Porque essas pessoas é como nós, fracas, limitadas. Por isso perdoa. Ignore no sentido de liberar perdão. E segue o teu caminho, sabendo que Jesus te ama profundamente. O amor de Deus nos alcança, o amor de Deus nos transforma. O amor de Deus tira toda a solidão, todo o medo. Porque sabemos que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que nos ama profundamente. Ah, querido, se isso não te dá paz, nada mais poderá te dar paz. Pode estar doendo, pode estar sendo sofrido, pode ser uma fase triste da vida, mas entenda, Jesus te ama profundamente. E esse amor restaura, transforma, realiza, cura. Naquela ilha de Patmos, completamente isolado, já com idade, João sabia que Jesus o amava. Como João foi perseguido. Tentaram fazer de tudo para acabar com a vida dele, não conseguiram. Por isso mandaram para a ilha de Patmos. Sabe, já que não podemos matar esse homem,
vamos tirá-lo daqui, vamos colocá-lo distante. Sabe, queridos, o fato de passarmos aflições na vida não significa que Deus não se importa conosco. Às vezes a gente fala, Deus não está nem aí para mim, Deus não existe. Querido, não faça isso, Ele existe, Ele te ama. A questão é que você não quer viver em paz. Porque para viver em paz tem que ter algumas atitudes, algumas posturas, alguns comportamentos. Se você não fizer, você não viverá em paz. Isso não tem a ver com Deus. É uma decisão pessoal, é uma atitude. Eu quero viver em paz, mesmo diante do caos. Tudo na vida é uma decisão. Tudo na vida é uma escolha. Jesus te ama plenamente e profundamente. Plenamente e profundamente. Nunca esqueça disso. Sabe, queridos, para suportarmos as demandas e as questões da vida, a gente precisa lembrar, como disse Jeremias, trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Onde você foca, vai fazer diferença. Se você focar nos problemas, se você focar no caos, se você focar nas demandas da sua vida, tenha certeza que isso não vai gerar paz em você. Mas se você focar na lembrança de que Jesus te conhece, se você focar na lembrança de que Jesus colocou diante de nós uma porta aberta, uma solução, se você focar que Jesus te ama profundamente, tudo muda. Tudo muda. Onde você tem focado? Onde você tem colocado a sua esperança? Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora entenda uma coisa, queridos, a gente só traz na memória aquilo que já vivemos. Percebe? A gente só traz na memória aquilo que vivemos. Se você viveu só derrota, se você viveu só o caos, se você viveu só problema, se você viveu só humilhação, e não saiu disso, você só vai trazer na memória isso, problemas, humilhação. Por isso precisa meditar na palavra de Deus, por isso tem que caminhar com pessoas que caminham com Deus, por isso que precisa participar de um devocional como esse. Por quê? Porque você vai gerando memória. Você vai gerando lembrança. Comece a gerar memórias positivas, boas na sua vida, fazendo coisas que vão transformar em memória. E transformando em memória, te darão esperança. Queridos, aprenda a construir memórias. Eu vou dar um exemplo. Se alguma coisa na sua vida te magoou, se alguma coisa na sua vida te entristeceu e você fica remoendo isso, e você fica olhando para isso, e você fica lembrando disso, o que você está fazendo? Você está construindo uma memória negativa, uma memória que vai te entristecer para os próximos dias. Memórias que vão te gerar angústia. Agora, se você medita na palavra de Deus, se você escuta louvores, se você participa de um devocional como esse, se você vai num culto, escuta uma pregação boa, que te alimenta, você está construindo outros tipos de memória, que elas serão lembradas nos dias maus. E eu te pergunto nessa manhã, que memória você está construindo para a sua vida? Porque Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Mas para trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu preciso construir uma memória esperançosa. Uma memória que gere em mim esperança. Ah, queridos, não perca mais tempo com coisas que vão gerar memórias negativas, sofridas e doídas na sua vida. Vira a página. Comece a construir memórias que vão alegrar o teu coração. Comece a construir memórias que vão trazer lembranças boas para a sua vida. Se ame mais. Goste mais de você. E construa boas memórias. Sabe, queridos, desafios, lutas, fazem parte da vida. Jesus Cristo em momento algum negou isso. Jesus Cristo foi muito transparente, claro. Ele disse: no mundo passais por aflições. Só que ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. No mundo passais por aflições. Mas ele não termina aí, ele diz: tenha bom ânimo. Essa palavra no original, ânimo, quer dizer coragem. Tenha bom ânimo, tenha coragem. Eu venci o mundo. Queridos, entenda uma coisa. Viver é para quem tem coragem. Viver é para quem tem coragem. Ah, pastor, então a vida é para os corajosos. Sim. A vida é para os corajosos. Por isso que Apocalipse diz que os tímidos, os medrosos, não entrarão no reino dos céus. A vida é para quem tem coragem. Coragem de levantar mesmo que caiu. Coragem de suportar mesmo que está doendo. Coragem de vencer, coragem de continuar. Tenha bom ânimo, diz o Senhor. Tenha bom ânimo. Então, tribulação, luta, demanda, questionamentos fazem parte da jornada de todo ser humano. Mas o que você está trazendo na memória nesses momentos? Você está trazendo a memória que Jesus te conhece? Você está trazendo a memória que Jesus te ama? Você está trazendo a memória que Jesus coloca diante de você uma porta aberta? Foi o que lemos em Apocalipse. Traga a memória. Eu lembro um testemunho eu não vou lembrar o nome da pessoa. Isso faz umas 3 semanas, mais ou menos. Eu encontrei essa pessoa na igreja. E ela veio assistir um culto lá nosso. E eu só consegui encontrar essa pessoa no final. Quando terminou o culto e tudo, eu estava lá fora, a pessoa veio falar comigo que ela assiste os meus devocionais todos os dias. Para quem está chegando agora, todos os devocionais aqui começam às 6 horas da manhã, todos os dias, de domingo a domingo. Agora em janeiro do ano que vem, a gente vai fazer 2 anos que a gente está aqui com os devocionais. Todos os dias. Mas sempre na primeira semana do mês, o devocional começa às 8 da manhã. Porque nós temos na igreja uma oração presencial. As pessoas vão para lá para receber uma oração durante a semana, primeira semana do mês. Então, por esse motivo, a oração lá é das 6 às 7. Por esse motivo, os devocionais começam às 8. Passou a semana, ele volta às 6 da manhã. E essa pessoa disse para mim: eu assisto, pastor, os seus devocionais, eu não consigo assistir online. Mas eu assisto depois que ele fica gravado no seu perfil do Instagram. E ela falou: é interessante que determinados problemas da vida eu trago na memória aquilo que o Senhor falou no devocional. E eu pensei comigo: é isso, se trata disso. Então que esses devocionais que vocês participam toda manhã, e meu coração se alegra por isso, seja uma lembrança na sua vida.
que no momento mais difícil, no momento que você de repente acha que não vai conseguir, que essa palavra que é dita aqui, que esses devocionais possam trazer esperança para você. Porque você está junto comigo aqui fazendo o que a gente chama de construir memórias. Construa memórias boas na sua vida. Construa boas memórias na sua vida. Amém? E eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Escute esse versículo com a alma. Escute esse versículo com o coração. Isaías 41, 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu não sei se você ouviu, vou repetir: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Glória a Deus, Larissa. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Queridos, lembrem-se, Jesus conhece você. Jesus tem colocado uma porta aberta diante de você. E Ele o ama com amor eterno. Isso é motivo para você viver em paz, mesmo no meio do caos. Amém? Queridos, essa é a palavra que eu quis compartilhar nesta manhã, nesse devocional com você. Uma palavra de fé, de esperança. O mais importante agora é o que você vai fazer com ela. Como eu falei, aqui tem 24 pessoas que ouviram a mesma coisa. Mas cada uma delas vão reagir de forma diferente. O importante não é só o que você ouve, o que você obtém de informação. O importante é o que você vai fazer com ela daqui para frente. Amém, Patrícia. Louvado seja Deus por isso. O mais importante, queridos, é o que você vai fazer com essa memória que você construiu hoje. O que você vai fazer com ela? Porque ela vai ser memória. Daqui a pouco vamos encerrar a live, vamos fazer uma oração para encerrar. Você vai continuar a sua jornada de vida, eu vou continuar a minha. Mas tudo isso que foi dito aqui, o que você vai fazer com isso? Como você vai reagir a essas informações? É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando com a sua graça, com o seu favor sobre nós. Queridos, entenda uma coisa, eu sempre costumo dizer isso, eu digo mais na igreja do que no devocional. Quando você ora, você está saindo de um ambiente natural e entrando no ambiente sobrenatural, entenda isso. Quando você se coloca em oração, você está saindo de um ambiente natural e você está entrando num ambiente sobrenatural, porque quando você se coloca em oração, você está diante daquele que tudo pode, que tudo faz. E quando você ora, tudo pode acontecer. Vai depender da sua fé, vai depender da sua entrega. Nunca esqueça disso. A oração, ela não é um ambiente comum. A oração vai além das circunstâncias atuais. A oração, ela quebra barreiras. Ela ultrapassa limites. Por isso entramos no ambiente sobrenatural. Porque quando oramos,
Oramos a um Deus sobrenatural, a um Deus soberano, a um Deus criador dos céus e da terra. Então a gente vai entrar em oração agora. E tenha certeza que, nesse momento, Deus está inclinando os seus ouvidos para ouvir a nossa voz. Porque qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Qual é o pai que não ama ouvir a voz da sua filha? E eu fico imaginando quando você começa a abrir a sua boca e a aclamar, a falar. Deus se levanta do trono e diz: o meu filho está falando. O meu filho está clamando. E o próprio Deus diz: clama a mim e eu responderei. Deus tem resposta para todas as questões e demandas da minha vida e da sua vida. E Deus não desperdiça nenhuma oração. Entenda, nenhuma oração feita a Ele é em vão. De repente você não tem todas as respostas que você gostaria de ter, mas a sua voz chega no trono de Deus. E Ele, como é soberano, Ele responde como Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Que venhamos a ter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, porque vamos entrar no ambiente sobrenatural. Amém? Coloca a mão no seu coração junto comigo. Pai, neste momento, nós continuamos na Tua presença. Nós continuamos diante daquele que tudo pode, diante daquele que tudo faz. E Pai, queremos Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra nesta manhã nos alcançou. Queremos Te agradecer porque o Teu Espírito nos acordou, nos levantou. Estamos aqui diante de Ti. Acabamos de ouvir a Tua palavra que é possível sim viver em paz, independente das circunstâncias da vida. É possível viver na Tua presença, independente das questões e demandas, dos desafios e das lutas. Por isso Te louvamos nesta manhã, Te agradecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por estar conosco todos os dias, nos instruindo, nos alimentando, nos sustentando. Ah, Pai, como é bom saber que estamos clamando a um Deus vivo, não um Deus de pau, de pedra, não. Estamos clamando a um Deus que tem olho e tudo vê, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, e que as Tuas mãos estão estendidas sobre o Teu povo. Obrigado, Pai. Obrigado por falar conosco de forma profunda, íntima. Obrigado, Senhor, porque sem o Senhor nada somos. Sem o Senhor nada podemos fazer, como disse o Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Por isso, Pai, nesta hora eu Te peço por aqueles que estão online comigo agora, que a Tua boa mão esteja sobre eles, sobre a casa, a família, os filhos, os negócios, que eles venham experimentar tudo aquilo que eles ainda não experimentaram no Senhor, que eles venham viver tudo aquilo que eles ainda não viveram no Senhor. Por isso, Pai, eu Te peço, ajuda. Levanta aqueles que estão caídos. Dá alegria àqueles que estão tristes. Renova a fé naqueles que estão incrédulos. E cura aqueles que estão enfermos. É no Teu nome, Jesus, que eu peço e oro por cada um deles. Tira, Pai, tira todo impedimento, tira toda angústia, toda dor. Tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade. E que eles possam estar livres, libertos, para continuar a vida em Cristo, continuar a vida no Senhor. Por isso, Pai, abençoa, abençoa. Onde eles colocarem as plantas dos Seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, e a Sua presença seja uma presença palpável, cheia de graça, de amor. Obrigado, Senhor. Como é bom acordar e saber que o Senhor está pronto, disponível para caminhar conosco mais um dia. Que possamos viver esse dia plenamente na Tua presença e vivendo no centro da Tua vontade. Por isso eu Te peço, Pai, fica conosco. Nos ajuda, nos fortaleça. Por isso, Pai, eu Te peço também por aqueles que vão assistir essa live depois, que não puderam estar agora online conosco, mas que assistirão depois. Que esta palavra seja bálsamo na vida deles. Que eles sejam transformados por esta palavra. E que esta mesma presença que está aqui agora esteja com eles também. Que eles sejam instruídos, capacitados pelo Senhor. Obrigado, Pai.
Obrigado. Fica conosco, nos ajuda. E ao chegar no final do dia de hoje, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos sustentou. Obrigado, Jesus. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém. E amém. Que Deus venha os abençoar, em nome de Jesus. Que Deus venha derramar sobre você essa palavra, de que é possível viver em paz. É possível viver em paz. Amém?